Olá. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos os participantes deste encontro da Semana de Turismo Social promovida pelo SESC, todos os professores, estudantes, profissionais, interessados, público em geral, que desejam conversar, debater e aprofundar o conhecimento a respeito das questões ligadas ao turismo social. Como sabemos, o turismo é uma atividade social, econômica, fundamental para o ser humano de modo geral, muito desenvolvido no mundo inteiro. Daí as diversas modalidades de turismo, de negócios, turismo de entretenimento, turismos de saúde, turismos de interesse cultural, enfim, existe uma variedade imensa de motivações que levam o indivíduo a se deslocar de um lugar para outro, da sua terra, seu local de residência para outro, para, no mínimo, conhecer, no mínimo, participar de alguma ação individualmente, coletivamente, familiarmente. Enfim, isso já é um fato relevante na vida das pessoas de modo geral, especialmente daqueles que têm condições de poder participar mais dessa atividade no mundo inteiro. É um ramo de negócio importante, tem seu papel fundamental na estrutura econômica de qualquer país, especialmente de alguns países, sobretudo aqueles países que acumulam um cabedal de tradição, de força cultural, de história, no sentido mais profundo, e que mantém um patrimônio não apenas material, mas um patrimônio de conhecimento, de informação, seja nos museus, seja nos seus monumentos, enfim, turismo tem um papel relevante. E o turismo social vem exatamente tratar daquela camada social, a camada da população, que tem menos condição de poder participar de maneira individual ou de maneira mais assim expressiva, com viagens mais longas, mas que tem também a sua importância para aquelas pessoas que não têm o poder aquisitivo igual e que participam de alguma forma também da vida social e necessitam também desse mesmo tipo de conhecimento, de incentivo, de participação. O turismo social se desenvolve muito no pós-guerra da Europa, na Europa, desenvolve intensamente. No Brasil vem logo também em seguida, e o SESC é um pioneiro nisso, e o SESC de São Paulo é o pioneiro dentro do próprio SESC, na medida em que é a primeira estrutura criada em Bertioga de um centro de férias chamado Colônia de Férias, uma denominação que nós não usamos mais, onde se encontra realmente as condições necessárias para um período de férias para os trabalhadores de modo geral. A exemplo do que funciona e tem em vários países europeus. Muito bem. Turismo social, portanto, está implantado no Brasil há muito tempo e o SESC se constitui na maior rede, né? Em todas as unidades do SESC, em todas as unidades da federação, todos os departamentos regionais do SESC, temos uma estrutura de férias montada para receber do próprio estado e, na medida do possível, também de outros estados, dependendo naturalmente das condições e dependendo da situação de cada estado. Mas é a maior rede que nós temos de férias para os trabalhadores. E é conhecido também na história do turismo social
o fato de que os sindicatos, as organizações sindicais de trabalhadores também desenvolveram uma vasta rede imensa de centros de férias para os trabalhadores em todo o Brasil, tanto no litoral como em outras cidades que têm estrutura de recepção também montada para essa finalidade. Muito bem, nesse período agora de pandemia, essa dificuldade que nós enfrentamos nesse momento de isolamento social, enfrentamento da Covid-19, que é um fato relevante, profundo e que tem um caráter transversal. Quando eu digo transversal, eu quero dizer que não atinge apenas um aspecto da vida humana. Não é só uma questão de saúde, sanitária, de cura de uma doença, que nós procuramos e desejamos ardentemente que chegue o mais rápido possível. Mas não é apenas isso. Ela interfere, esse fato, essa pandemia, interfere em todos os aspectos da vida humana, desde as relações pessoais, desde as relações entre entidades e organizações, na vida urbana, na vida nacional, nas relações entre as nações. Tudo isso está sofrendo um processo de mudança, transformação. E isso tem consequências em todos os aspectos da vida humana. E como um fato relevante para nós nesse momento, há que considerar também que no aspecto turismo vai sofrer, já sofreu e está sofrendo uma série de consequências, tanto do ponto de vista do negócio em si, como da possibilidade efetiva do uso puro e simples da estrutura colocada à disposição, né? Então, isso vem trazer para as pessoas, de modo geral, para entidades, de modo geral, para o SESC em particular, consequências efetivamente. E o que nós temos aqui nessa semana é exatamente uma profunda reflexão, debate, discussão em torno dessas questões, né? Temos, portanto, essa oportunidade, né, de refletir sobre isso, de discutir essa questão, e é o momento exatamente necessário para que isso seja feito, né? Mas, além disso, existem algumas ações que hoje se fazem virtualmente, né? Visitas, museus, cidades, e possibilidades de frequentar, de ir virtualmente a qualquer parte do mundo, né? Especialmente para aqueles que dispõem da tecnologia para isso. E é claro que isso atende, mas não resolve. Nesse momento é a única possibilidade que temos. Nós temos que imaginar o que vem por aí depois. Há uma certa dificuldade para precisar, porque não temos certeza de nada por enquanto não tivermos a cura desse mal, né? Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos que pensar em algumas consequências. Bom, do ponto de vista das observações que se fazem hoje, se percebe que há necessidade de um mundo mais solidário. Enxergamos isso, a ficha está caindo. Esse freio de arrumação tem consequências. Então, há necessidade de um maior encontro de objetivos mais solidários. Há necessidade dessa percepção de que o outro é importante do ponto de vista até mesmo de garantir a minha saúde, não é? Na medida em que nós estamos discutindo o problema de contágio, o contágio se dá exatamente porque as pessoas convivem, as pessoas se aproximam, por isso evitar o contágio significa isolar as pessoas,
que é algo que não é próprio da natureza do ser humano, e muito menos de uma atividade como o turismo, e o turismo social em particular. Por isso que nós imaginamos que no futuro essa solidariedade se impõe necessariamente. Em que sentido? Em que sentido que eu dependo do outro para poder ter uma saúde, ter uma vida saudável? Isso é importante considerar, em qualquer lugar que eu vá. E se eu vou para outra parte, para outro lugar, um lugar isolado ou um lugar que eu não conheço, eu tenho que ter esses cuidados de maneira muito mais intensa do que normalmente eu teria. Então, a solidariedade, o conhecimento do outro, os aspectos culturais da vida, o respeito a tudo, inclusive aos direitos humanos, como algo fundamental, essa coisa da sustentabilidade, do cuidado, tudo isso vai fazer parte, esperamos, de um novo cenário para o turismo e para a vida em geral. Eu considero essa reflexão algo que se aplica a muitas outras ações do ser humano, ao trabalho, à convivência, à vida social, enfim, a tudo, né? A tudo que nós fazemos, né? Temos consequências no campo da cultura, no campo das artes, temos consequência no campo da economia, no campo da política. Esperamos que também nossos líderes sejam capazes de enxergar melhor tudo isso. Então a gente espera efetivamente que esse freio de arrumação, como eu digo, essa parada obrigatória, indesejada, mas que vem inevitável, e por isso tem que ser uma oportunidade para que a gente reflita cada vez melhor na nossa vida. Um bom trabalho nessa semana para todos. Obrigado.